O intestino hoje é considerado um segundo cérebro. Ele tem a mesma origem embriológica nos mesmos tecidos que geram o cérebro. Nós sabemos hoje o intestino é considerado um segundo cérebro. Nosso cérebro tem 100 bilhões de neurônios estimados. O nosso intestino tem 100 milhões de neurônios. Produzidos diariamente. Exato. E essa quantidade imensa de neurônios dão ao intestino uma independência que nenhum outro órgão tem do cérebro. Se você cortar a comunicação de qualquer órgão com o cérebro, esse órgão deixa de funcionar. O intestino não. Ele é o próprio cérebro. Se você cortar a comunicação com o sistema nervoso central, ele continua funcionando. É o único órgão que faz isso. Eu assisti uma palestra ligado ao pessoal da Fisioquântica, uma palestra sobre medicina quântica, que falando que as ligações neuronais do cérebro, do intestino para o cérebro são muito maiores do que o cérebro para o intestino. Certo. Isso tem alguma indicação do ponto de vista da nutrição, do sistema nervoso central, doutor? Tem, porque, pensando assim, os neurônios se comunicam entre si através de substâncias chamadas neurotransmissores. Alguns bastante conhecidos do povo, como a serotonina, todo mundo fala na serotonina, o neurotransmissor do bem-estar, né? A dopamina, que também é do prazer, a acetilcolina da memória. Espantosamente, a maior parte desses neurotransmissores são produzidos pelo intestino. A serotonina, por exemplo, é produzida 90% dela no intestino, apenas 10% no cérebro. Então, a serotonina tem uma importância extremamente grande, inclusive para a dinâmica do intestino. Ele vai funcionar bem ou mal segundo o nível de serotonina que ele produz, como também da melatonina, que é uma substância produzida a partir da serotonina quando você tem uma escuridão total. Você vai dormir à noite, apaga a luz, você tem que dormir no escuro absoluto, nem luzinha de TV, de LED, de LED. E a serotonina é transformada em melatonina na glândula pineal e ela nos dá um sono tranquilo, fantástico, um sono profundo, reparador. Ela é o melhor limpador de radicais livres do cérebro, a melatonina. E a melatonina tem uma importância grande no próprio intestino. O intestino precisa de melatonina porque ele é o maior depósito de radicais livres do corpo, o intestino. E a própria melatonina limpa o intestino desses radicais livres, diminuindo inflamações do intestino, inclusive cânceres do intestino. A melatonina. Melatonina, que é derivada da serotonina, produzida no intestino na maior parte. Outro dia eu estava falando com a colega Luciana Leal Machado, a nutricionista que nos referíamos um pouco há pouco antes do nosso programa. Inclusive ela indicava a indicação nutricional de comer banana à noite, sobretudo à noite, por causa do triptofano da banana para indução da serotonina e, consequentemente, da melatonina. É isso mesmo? Corretíssimo. O triptofano é o aminoácido precursor da serotonina. Só que o triptofano ele tem um problema muito sério. A quantidade dele é pequena em relação aos outros aminoácidos da alimentação. E para penetrar na membrana hematoencefálica, a membrana que isola o cérebro, os aminoácidos não passam sozinhos, ele tem que ter um transportador. E como o triptofano, coitado, é pouco, ele vai competir com os outros aminoácidos por esses transportadores, e ele acaba perdendo, então ele penetra muito pouco no cérebro. A produção de serotonina, no fundo, é baixa, e para isso precisa de uma quantidade boa de magnésio, vitamina B6, a piridoxina e zinco. Sem esses elementos, o triptofano não se converte em 5-hidroxitriptofano e este em serotonina. Acaba se perdendo um pouco E grande parte do triptofano também vai para o intestino, aumentando a produção de serotonina no intestino e não tanto no cérebro quanto a gente desejaria.